Olá! Olá! Está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos num programa de festa. Hoje faz um ano que o programa Direito em Foco está no ar. Com sucesso, grandes entrevistas, ótimos debates. E hoje nós estamos com dois apresentadores. A dona do programa, a doutora Rosi Molitor, eu, Ariovaldo dos Santos, não estará conosco hoje o doutor Ulisses Molitor, mas é também um dos apresentadores e também responsável pelo sucesso do programa. Um ano de Direito em Foco, um programa que já demonstrou que atingiu o seu grande objetivo de levar assuntos importantes para todos, para as pessoas do mundo jurídico, para estudantes, para os acadêmicos em direito e para a população em geral, de assuntos que a pessoa consiga compreender, consiga acompanhar, consiga se informar. Esse é o grande objetivo deste programa. E para falar um pouquinho desse programa, nós dois, doutora Rosi e eu, vamos relembrar os grandes momentos, os melhores momentos, mas antes de mais nada, doutora Rosi, essa foi uma ideia que surgiu aí com a senhora, né? Eu recebi o convite, né, para ajudar no programa, mas nos conte um pouquinho, né, como é que surgiu a ideia do Direito em Foco? Antes de mais nada, doutor Ariovaldo, eu quero dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra dividir esse programa com o senhor. Quando surgiu a ideia, o convite através do nosso mentor, o Dr. Walter Estevam, para criarmos um programa de entrevistas, de informações e atualizações jurídicas, eu pensei, preciso dividir, né, esse honroso mister com alguém. E pensei em um advogado competente, ético. Na época, falava-se muito da taxa do lixo, né? E o doutor estava dando várias entrevistas. Então, o que eu pensei? Vou convidá-lo, é a pessoa. Entrei em contato e de pronto, né? O senhor aceitou. Foi uma honra para todos nós. Sim, e temos desenvolvido realmente um trabalho muito bom. Mas eu preciso agradecer aqui a oportunidade que o Dr. Walter nos deu. Havíamos já a criação do núcleo de advogados da Associação Comercial, espaço também concedido por ele, então presidente da associação na época, onde eu levava advogados, juízes, promotores para falar sobre direito. E aí, eu acho que eu peguei tanto no pé do Walter. Walter, leva o entrevistado para uma entrevista, o palestrante para uma entrevista, vamos fazer, porque aí já dá o chamado para palestra e tal. Ele falou, toca o programa. Então, foi aí que nós começamos a história do programa Direito em Foco. Eu não participei dessa gênese, dessa formação do conceito, né? Como é que foi o conceito? O que era o Direito em Foco? O que se tinha, tanto o Walter Estevam Júnior como a senhora, o que pensaram no programa naquele momento? Porque nós mudamos, né? Durante esse ano nós mudamos, fomos aperfeiçoando, mas naquele início lá, o que vocês tinham em mente? A ideia inicial era, toda segunda-feira, trazer 2 entrevistados. Mas 30 minutos de programa não dava para falar metade, né? Inclusive, se possível, aumentar o nosso tempo, né? É uma reivindicação de todos os apresentadores do programa Direito em Foco aumentar esse tempo. É verdade. Precisamos de mais. 30 minutos não dá para nada. É pouco. Quando o entrevistado começa a se soltar, quando o programa fica, né, quente, a gente tem que falar, que dá a notícia de que estamos encerrando. Exatamente. Doutora, naquele momento lá, né, de pensamento, esse conceito que a senhora passou, tanto para mim como para o doutor Ulisses, de que as entrevistas fossem as mais objetivas, técnicas, mas com um linguajar que as pessoas pudessem acompanhar. Quem não tem formação jurídica pudesse assistir o programa, sanar suas dúvidas ou se interessar por aquele tema acompanhando. Eu acho que esse é o principal, pelo menos no meu conceito, né, é a principal virtude do programa Direito em Foco, em razão do seu grande sucesso, porque apenas os acadêmicos em direito, ou os juízes, promotores, advogados acompanhando,
eu acho que seria já um sucesso. Mas a população, o retorno que eu recebo depois dos programas, são pessoas que não têm formação jurídica. E isso foi desse conceito que a senhora teve junto com o Dr. Walter. Sim, a nossa missão era trazer informações e atualizações jurídicas. E essa preocupação de não trazermos o juridiquês, né, que chamamos, essa preocupação existia por conta do público. A gente queria que a população, no geral, tivesse o acesso à informação. Por isso que nós solicitamos que os nossos entrevistados tenham uma linguagem mais acessível. Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que estamos... Eu acho que o sucesso do programa é fruto muito disso, dos nossos convidados entenderem esse objetivo nosso de levar o conhecimento para aquelas pessoas que não têm a formação jurídica, né? E isso em programas semanais, que a gente tem e a gente vai se revezando, né? A cada 15 dias um apresentador, o Dr. Ulisses também colaborando, né? Nunca vou esquecer dessa equipe que se formou no Direito em Foco, uma equipe coesa, harmônica, e trazendo convidados que entendem essa proposta. É muito interessante, assuntos dos mais variados. Acho que no segundo bloco, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 40, 50 entrevistados aí que nós tivemos, né, e desse arsenal que hoje o Direito em Foco tem, da quantidade de programas, de temas tão variados, né? Exato, e a preocupação de trazer temas atuais, né? Atuais e temas também corriqueiros, por exemplo, alimentos, ações assim, não tão específicas, mas que na população gera grande dúvida. Nós tivemos essa preocupação e trouxemos vários assuntos nesse sentido, trabalhista. Área criminal, área trabalhista, área eleitoral. E hoje, todos que assistem esse programa têm a possibilidade de acessar esse acervo. É muito fácil. Pelas redes sociais, né, TV Grande ABC, lá no Facebook e lá no YouTube, você consegue verificar todos esses temas. No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns deles, mas você vai lá, eu gostaria de saber como é que o Direito em Foco abordou o tema alienação parental. Será que já trataram desse assunto? É só entrar lá em TV Grande ABC, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais, né? Instagram, e você vai ter lá a lista. Aí você procura o seu tema, o tema que você tem interesse. Provavelmente nós vamos ter tratado ou do tema específico que você está procurando, ou de algum tema muito próximo. E já são 43 programas, é isso, doutor? 43 programas. E como passa rápido, parece que foi ontem, o primeiro dia. É verdade. Nem diga, o programa de estreia eu tive a honra de fazer há um ano atrás. Eram em outros estúdios, uma outra programação, outro visual, né? Hoje estamos com uma estrutura muito melhor, né? Foi evoluindo. E falamos naquele primeiro programa, junto com o Dr. Moacir Passador Júnior, né? Falando sobre os 30 anos da Constituição. Uma visão da doutora Caroline Guerini e do Dr. Moacir Passador Júnior, uma jovem advogada, brilhante, jovem advogada, e um brilhante, mas já com alguns anos de profissão. A visão desses dois advogados. Isso é muito interessante no programa Direito em Foco. Procure lá no nosso acervo, você vai encontrar várias visões sobre um mesmo tema. Isso é muito bacana no direito. Isso a gente sempre procurou trazer aqui. Análises e visões diferentes sobre um mesmo tema. Ambos corretos, ambos fundamentados, mas visões diferentes. E o programa de estreia demonstrou isso. Quer dizer, uma jovem advogada, já um advogado sênior, tratando do assunto Constituição Federal, uma advogada que tinha estudado a Constituição que está em vigor e o outro que tinha se formado quando estava ainda a Constituição anterior, depois, durante a carreira, teve uma nova Constituição, teve que reaprender o direito constitucional, toda a estrutura. Eu acho que o Direito em Foco
teve essa virtude, no primeiro programa, de demonstrar várias visões. E a senhora teve vários entrevistados nessa característica também. Também. Nós chegamos a entrevistar, não no mesmo dia, mas em dias diferentes, sobre o mesmo assunto. Previdenciário, eu acho que o senhor entrevistou a doutora Selma. Doutora Selma Frias. Eu entrevistei o doutor João no último programa. E são visões diferentes sobre o mesmo assunto, o que é interessante, né? O direito é uma pirâmide, né? Sim. E vem sempre em programas distintos. Se você procurar, né, no nosso acervo, vai encontrar algumas entrevistas em que duas pessoas falando de um mesmo tema com visões diferentes. Exemplo disso nós vamos falar no segundo bloco, mas, por exemplo, direito sindical, se era o caso de ser extinto ou não ser extinto, dois convidados no mesmo programa com ideias diferentes sobre aquele tema. Um debate extremamente interessante. E essas amplas visões é que faz com que nós pensemos o direito. Porque o direito não é nosso, não é dos advogados, não é dos juízes, é da população. E a população tem que pensar e repensar. E assim formamos a jurisprudência, mudamos a lei. E o direito vai evoluindo. Essa evolução, nós temos aqui no programa a escolha de pauta, né, que a gente sempre faz com muito carinho, com muito cuidado, mas você que está em casa, você pode nos ajudar a elaborar a pauta. Pelas mesmas redes sociais que você assiste os nossos programas, você pode lá fazer solicitação de pauta. Olha, eu gostaria que tal tema fosse observado, gostaria que vocês levassem algum entrevistado para falar sobre determinado tema. Algo que seja da sua curiosidade, do seu anseio. Se estiver na área jurídica, nós vamos ter todo o carinho, toda a atenção para cobrir todos esses temas. Isso já aconteceu. Por exemplo, na época das eleições, existiam discussões, né, sobre isto pode, isso não pode, na época eleitoral, etc. E tal. E foi demanda de vocês, né? Você que está aí nos assistindo, você mandou, né, algumas pessoas disseram, olha, eu quero saber se isso pode, se isso não pode, se é uma infração à lei ou não. E nós trouxemos aqui, doutora Hamilton. Doutora Hamilton, doutora Karina. Doutora Karina. Trouxemos especialistas aqui que nos deram aulas. Aliás, tivemos muitas aulas aqui de assuntos jurídicos que foram pedidos por vocês. E você pode participar também no programa, ao vivo, fazendo a sua pergunta pelo Facebook. Ela será respondida, se há tempo, né, se chegar a tempo, ela será respondida ao vivo. Então, pegando essa deixa da doutora Rosi, nós vamos fazer um pequeno intervalo, permaneça aí nos assistindo, e já aproveite, entre nas redes sociais, dê aí o seu like, o seu joinha, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, e depois do intervalo a gente volta, ok? Até mais. Olá, de volta ao Direito em Foco, edição especial de aniversário. Falávamos aqui com o Dr. Ariovaldo sobre o nosso Direito em Foco, o que desempenhamos durante esse tempo, qual foi a trajetória. E eu gostaria de saber, uma dúvida que eu acho que todos também têm, doutor Ariovaldo, a sua trajetória. Pode nos falar um pouco? O programa é do Direito em Foco, mas eu normalmente falo quase nada sobre mim, mas os cabelos brancos não negam, né? São 30 e tantos anos, vou falar tantos porque aí fica a dúvida se é um, são 9, né? 30 e tantos anos depois de formado, mais os anos antes de estágio e tudo mais. E eu sou advogado aqui em São Caetano, né? Tenho um escritório de direito empresarial, né? Nossa área, embora atinjamos todas as áreas, ou várias áreas do direito, mas o foco, não o direito em foco, mas o foco do nosso escritório, a Santos Polido e Advogados, é a área empresarial. E eu me sinto muito à vontade de fazer o programa, porque eu estou sempre aprendendo, né? O advogado é um eterno aprendiz, né? 30 anos, uma coisa que eu aprendi com o direito é que eu tenho sempre que ficar aprendendo. Então, no direito empresarial, a gente está sempre aprendendo, inclusive com profissionais de outras áreas, né? Com contadores, com administradores, com a área financeira,
E a gente está sempre em busca do saber. E o Direito em Foco dá essa possibilidade até para o apresentador. Porque quando a gente vai entrevistar alguém, a gente já se prepara para poder fazer as perguntas, né? Para a gente poder interagir melhor com o entrevistado. E com isso também a gente vai aprendendo. Então não é só você que assiste, não. A gente também tem aí um aumento da nosso conhecimento. A gente vai aprendendo um pouquinho mais. E a doutora Rosi, que advogada, militante aqui também, brilhante em São Caetano, conhecida, né, pela sua qualidade profissional, este ano teve uma novidade, né? Ela hoje é conselheira da OAB. E conte um pouquinho para nós aqui, para o público, como é que é essa experiência, como é que está sendo essa experiência como conselheira da OAB. Eu sou advogada, também não sou tão novinha, tenho 19 anos de profissão. Também tenho uma história na OAB local, já fui aqui vice-presidente, secretária, tesoureira, e agora foi um salto, né, que eu dei, né, no Conselho Estadual da OAB. É uma grande honra poder fazer algo pela nossa classe, né, tão sofrida ultimamente, com algumas querendo tirar exame de ordem, querendo tirar a força da advocacia, o que não vão conseguir, porque nós não vamos deixar. Eu quero que os advogados saibam que estão representados. Muito bem representados. E esse é o nosso papel lá no Conselho. Muito trabalho, doutor, muito trabalho. Sabia que seria um desafio muito grande, mas não esperava que fosse tanto quanto está sendo. Reuniões de conselho para deixar a casa em ordem, porque lá em São Paulo também mudou a gestão, né? Então, teve uma segunda-feira que eu entrei às 9 da manhã e saí às 11 da noite. Nossa! Mas estamos lá, felizes, trabalhando, cansados, mas com a satisfação de fazer algo em prol da nossa classe. A doutora Rosi, aqui não precisamos aqui, né, os apresentadores não tem aquela descrição de currículo, né? Se fosse dar a descrição de currículo, com certeza o programa de 30 minutos seria suficiente. A doutora Rosi esteve lá na Associação Comercial Industrial de São Caetano, esteve nos núcleos, na OAB, o programa Direito em Foco, o escritório, enfim, não sei como é que concilia. O seu dia deve ter umas 26 horas, mais ou menos. Precisava ter 48 horas, eu sempre falo. Se tivesse as 48 horas, com certeza utilizaríamos cada segundo. Entendi. Para o doutor também não é diferente. Muito corrido, muito corrido. Mas uma das coisas que me dá muito prazer é o programa, né? O dia que eu tenho o programa, que eu vou apresentar, para mim é um dia especial. Ele já amanhece diferente. E o nosso programa, ele é uma forma de fazer também pela nossa classe. Sim. Porque o advogado vem aqui, ele se faz presente, né, nas redes, nós temos a possibilidade de apresentar e, ao mesmo tempo que o advogado ele leva a informação para o público e para os outros advogados também, porque não sabemos de todas as áreas, né, nós também fazemos algo de bom para ele, reverte na imagem, não é? Sim, sem dúvida. E algo que foi uma diretriz que a senhora colocou logo no início do programa, quando começamos a gravar e a convidar as pessoas que seriam entrevistadas, é que nós não ficaríamos exclusivamente com os advogados, né? Eu até tenho minha colinha aqui, lembrando as épocas de faculdade, não se deve colar, isso é uma brincadeira. Mas tivemos vários convidados que não eram advogados, né? Que se relacionava à área do direito. Exatamente. Então nós tivemos aqui, se me permite, doutora Rosi, tivemos delegado de polícia, doutor Gilmar Camargo Bessa, mais do que um delegado, um amigo, né, da classe, meu amigo particular, pessoal. Eu entrevistei 2 também. Aliás, a doutora Lucia Mastellini. Isso, também que nos ajudou. E o doutor Ulisses, o doutor Davi. Então, delegados de polícia estiveram aqui representados. Nós tivemos aqui a doutora Erotilde Minharro, que é juíza de direito. Foi extremamente prestativa, né, com o programa, extremamente afável, defendendo seus pontos de vista, e que são muitos deles contrários a uma boa parte dos advogados, etc., mas se defendeu com grande inteligência, como é peculiar dela. Tivemos contador, Anderson Souza esteve aqui conosco. Da área financeira tivemos o Rogério Arnone,
Tivemos recentemente o Dr. Bruno Buscarioli, que eu não conhecia, foi apresentado pela senhora, a senhora que fez a indicação. Enfim, tivemos também a presidente do Conselho Tutelar, a doutora Priscila de Arruda. São tantas pessoas colaborando com... Da área da educação também, doutora Estela Monjardim, que é coordenadora do curso de Direito da USCS, doutor Rodrigo Gago, que é do curso de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo. São tantas as contribuições para o programa, né? Tivemos o atual presidente, né, da OAB, que na época estava em campanha, mas eleito, e posteriormente a tesoureira, doutora Raquel Preto, que veio aqui prestar contas, dizer como pegou o caixa da OAB. É importante porque é o relacionamento com a sociedade. Então é o programa Direito em Foco, ajudando a sociedade, né, dando a sua colaboração. Exatamente. E da sua parte, doutor, quais são os próximos passos? O que o senhor tem em mente? Olha, o primeiro objetivo, né, que eu tenho é solicitar à direção, né, da TV um aumento do nosso tempo. Invariavelmente foram 20 e tantos programas que eu apresentei, a doutora também 20 e tantos programas. Eu acho que dos 22, 23 programas que eu apresentei, em 22 ou 23 programas, eu lamentei muito o tempo curto de 30 minutos. É insuficiente para um debate, para um aprofundamento de ideias. Nós não podemos, nós estamos hoje numa época em 144 caracteres, e que a ideia tem que ser passada por ali, mas as reflexões sobre a humanidade, sobre o nosso tempo, sobre a vida, não cabem em 144 caracteres. Nós precisamos de debates. Meia hora, às vezes é possível, mas muitas vezes deixa a desejar. Tivemos uma situação aqui, que com a sua autorização, nós fizemos 2 programas sobre um tema, por exemplo, alienação parental. É impossível falar disso em 30 minutos. Né? Então, nós tivemos aí a boa vontade, primeiro da senhora, autorizando, e em segundo lugar, dos nossos convidados que voltaram 2 vezes, né, para falar desse tema. Então, o grande plano é este, fazermos um programa um pouquinho maior. Mas, se você insistir aí, mandar os seus comentários, né, pelas redes sociais, dizendo que um pouquinho de tempo a mais seria útil, isso vai nos ajudar, isso vai nos dar força aí com a TV, ok? Esse é o grande plano. E o segundo plano, eu diria, nesta ordem, mas é continuar com o programa Direito em Foco, pela importância que ele tem na região, pela importância que ele tem aos profissionais que são convidados, vêm aqui e colocam as suas ideias, defendem os seus ideais jurídicos, colaborando para a sociedade. Eu acho que esses são os meus sonhos. É um pouquinho mais de tempo e continuar com esse trabalho, com a força, né, que temos da doutora Rose Molitor, do Walter Estevão Júnior. Eu acho que esses são os meus sonhos. E o da senhora, nesse finalzinho, porque o programa está acabando. É verdade. Doutor. Eu gostaria de um pouco mais de participação do nosso público de casa, né, para entendermos quais são as dúvidas, para que possamos trazer profissionais qualificados para esclarecer. Então, com a participação do pessoal de casa, a gente pode apresentar um programa com mais qualidade técnica, diria assim, no sentido de entregar para vocês a informação que vocês necessitam. Isso para a gente seria um material muito bom. O que o senhor acha? Eu acho ideal. Acho que com isso a gente completa. Algumas novidades técnicas a gente está aprimorando, né, colocando reportagens jurídicas, jornalísticas dentro dos nossos programas. Esse vai ser o ideal. Vamos ver, a gente vai conseguir, com certeza, com a ajuda do público aí, e da direção da TV Grande ABC, nós vamos chegar lá, com certeza. E ano que vem estaremos juntos no programa do 2º aniversário. Exatamente, e com esse sucesso. Aliás, sucesso em dobro, não é, doutor? Em dobro. Então, eu peço para que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook da TV Grande ABC, e o nosso programa, que ele também é retransmitido, posteriormente gravado pelo canal 45 da NGT e o 3 da NET. Doutor, gostaria de deixar alguma consideração final? Não, só a alegria, né, de participar desse projeto, né, de ter tido a confiança aí da senhora, né, em poder participar, me sinto honrado, e é uma grande satisfação profissional da minha carreira, com certeza, é a participação desse programa. Muitíssimo obrigado. A satisfação é toda nossa.
Parabéns, viu? Parabéns e obrigada. E parabéns para você que nos assiste. Muito obrigado. É verdade. Obrigada e até o próximo programa Direito em Foco. Até lá. Tchau.